寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Brunei e Coreia do Norte, Brunei ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando no canal, né? Até que atualmente está dando, o YouTube Shorts. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos sobre relacionados à Espanha, né, no Sudeste Asiático, relacionado a expedições francesas na Coreia, e entre outros vídeos relacionados a Brunei, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, né, vamos falar sobre a expedição espanhola aqui, né, em Brunei, coisa que raramente a gente viu, né, então acredito que pouca gente deva saber disso, né. Mas enfim, né, obviamente eu vou dar todo o contexto porque o conflito em si foi bem simples, foi bem parado e até que rápido, beleza? Mas o contexto sim que é digno de um filme, por favor faça um filme sobre isso. Então, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, não é segredo para ninguém, né, que as potências da Europa, elas buscavam colônias em todos os lugares. E alguns lugares que estavam inabitados ainda, como eu posso dizer inabitados, é que eu quero dizer que eles ainda não pertenciam a nenhuma colônia, se tratando do Sudeste Asiático, nesse tempo, era as Filipinas, né? Então, né, obviamente, né, o Camboja ali já estava ali, né, já estava ali tretado com a Espanha, já estava ali, tipo, com uma fama ali, né, o Vietnã também, então o único lugar disponível, basicamente, ali, que a Espanha viu que estava de boa, que estava tranquilo, foi o arquipélago filipino, né, e quando, obviamente, eles chegaram ali nas Filipinas, obviamente, né, rolou todo um confronto e tal. Só que eles conseguiram ali ocupar algumas ilhas ali do arquipélago filipino. Ou por que algumas ilhas e não já todas Filipinas? Justamente pelo fato de que algumas dessas ilhas aí do arquipélago filipino pertenciam a Brunei. Sim, como vocês estão vendo aí no mapa, né, o Império ou Sultanato de Brunei naquele tempo era extremamente grande. Pegava toda a ilha de Bornéu e algumas ilhinhas ali filipinas. Só que, né, obviamente, quando estamos falando de Europa e Ásia, estamos falando de, querendo ou não, duas religiões diferentes, ainda mais se a gente for parar para pensar no Sudeste Asiático. Então, um país católico fazendo uma fronteira com um sultanato, que o nome já diz tudo, obviamente isso não ia dar certo. Então, né, a Espanha, ela passou ali a converter, né, os nativos filipinos em cristãos. Mas não foi só isso, obviamente, né, eles não sabiam de fronteira, não sabiam do Império de Brunei, talvez até sabiam, mas quem liga para isso, né? Vamos cristianizar todo o mundo. Então, né, eles começaram a ir se expandindo devagar, justamente, né, para aquelas áreas ali muçulmanas, e eles começaram a cristianizar esses muçulmanos. E isso já gerou um certo atrito entre Brunei e a Espanha, só que não foi um atrito de pessoas saindo no soco. Não, só foi um atrito diplomático, assim, pô, essa área aqui é minha, respeita, fica com a sua religião aí que eu fico com a minha aqui e é nóis, tá ligado, meu consagrado? Então é isso. Só que, obviamente, isso não foi respeitado. E já em 1571, Miguel Lopes, ele acaba ali decidindo fazer um ataque direto a esses estados fantoches aí, a essas ilhas aí que pertenciam a Brunei, nas Filipinas, e obviamente, né, convertendo para o cristianismo, só que ele não anexou esses lugares. Ele deixou esses lugares aí como Brunei, só que a intenção dele não era anexar de início, porque ele sabia que poderia dar errado, e sim meio que cristianizar esse povo para assim ter conflitos internos, e isso, né, seria estrategicamente vantajoso para a Espanha.
E já 5 anos depois, em 1576, Francisco de Sande ele se encontra com o sultão de Brunei, Saiful Rijal, me perdoe a pronúncia, e ele conversa amigavelmente com esse sultão, pedindo para que a Espanha possa entrar em Brunei, que possa entrar nos territórios de Brunei e compartilhar do cristianismo com os muçulmanos e tentar ver o que eles preferem ali, sem ser numa treta ali de gente saindo no soco. E não só nesses estados fantoches que ele dá essa ideia, e sim na própria ilha de Bornéu por inteira. Também fala assim, ô sultão, vamos trocar a religião aí do seu império, vamos trocar aí, levanta aí a cruz de Cristo, vai ser vantajoso para nós dois, vamos ser amigos. E obviamente o sultão disse que não, né? Você acha que ele vai querer perder o poder dele, e ainda mais a religião. E, o sultão o sultão negou esse pedido, e obviamente não sei o que esse cara estava pensando. Então, novamente girou aquele atrito, né? Eles ficaram dando aquela risada sem graça ali, e cada um foi pro seu lado. Mas o porquê Francisco de Sande queria isso? Ele queria cristianizar Brunei e não necessariamente colonizar Brunei. Porque ele tinha medo de que quando os espanhóis dominassem as Filipinas, que ele já sabia que era só uma questão de tempo, ele tinha um certo receio que o sultanato de Brunei, ou o império de Brunei, novamente chamem como quiser, tivesse força o suficiente, ou então tivesse ali pessoas que poderiam participar de uma jihad, dizemos assim, contra as Filipinas, contra o Império da Espanha ali dentro das Filipinas, o que na verdade iria prejudicar demais, porque seria muito desvantajoso eles investirem ali dinheiro para defender todo aquele arquipélago. E obviamente com toda a treta ali que estava rolando na Europa, as coisas iriam ficar difíceis. Então ele se manteve ali, putz, isso vai ser ruim. Então ele pensa e ele tem a seguinte ideia. Já que um conflito é inevitável, então vamos se preparar então. Então Francisco de Sande vai para a América Latina, entre México, Peru, Bolívia, esses lugares, e pega bastante pessoas dali, entre 200 mexicanos, alguns bolivianos, alguns nativos peruanos, e volta aí para as Filipinas, onde ele acaba reunindo com mais 1.500 filipinos e mais 300 soldados espanhóis. E obviamente Brunei, não sei como, mas enfim, eles acabam sabendo dessa preparação aí da Espanha. E obviamente eles também não estão sozinhos, eles acabam reunindo alguns voluntários malaios, um número até que grande, uns 500, 600, não é dito exatamente. Eles conseguem mais alguns nativos de Brunei que não faziam parte do sultanato. Eles conseguem um pouquinho ali dos filipinos ali que estavam descontentes com a Espanha. E eles conseguem treinamento com, adivinha quem? Exatamente, com o Império Otomano. Porque o Império Otomano já conhecia as táticas da Europa, já tinha experiência em combate com os europeus. Então, eles puderam ajudar o pessoal de Brunei no treinamento, E isso, obviamente, iria ajudar demais. E não só isso, mas também como os egípcios e os árabes estavam dando canhões e armas e navios melhores e mais modernos para a época, já que Brunei estava se garantindo muito e não estava evoluindo. E até que em março de 1578... Francisco de Sande declara guerra a Brunei e não demora muito tempo para eles chegarem na capital de Brunei. Eles chegam em 16 de abril de 1578. Mas o porquê que eles chegam assim tão rápido? Como é que eles conseguiram? Bem, primeiro que eles não foram atacando os estados fantoches de Brunei nas Filipinas. Eles foram direto ali para a ilha de Bornéu, atacar Brunei direto na capital. Mas como é que eles sabiam disso? Bem, porque existiam diversos colaboradores ali dentro do sultanato de Brunei,
O porquê? Porque a Espanha estava prometendo o trono para quem os ajudasse, né, a tirar o sultão Saif al-Rijal do poder. E, obviamente, né, eles acabaram ali chegando, os espanhóis acabaram chegando a ocupar a capital de Brunei, e o sultão ele teve que recuar, só que ele não saiu ainda da área do sultanato, ele não saiu ainda da área do império, ele só deu uma recuada. E então ele estava pensando em como ele pode peitar os espanhóis, já que os espanhóis, né, eles estavam, querendo ou não, tecnologicamente superiores, né, e também taticamente superiores a eles, apesar deles terem treinamento com os otomanos. Então, o que eles pensaram, né, o pessoal de Brunei, como é que nós vamos poder sair no soco com os espanhóis de uma maneira direta, ou então, como que nós vamos poder cansar eles até eles saírem daqui. Bem, naquele tempo, pela sorte de Brunei ou não, estava tendo um surto de cólera no Sudeste Asiático. E você já sabe o que eu quero dizer, né? E eles estavam usando, falando uma linguagem de jogo, eles estavam usando o cenário ao seu favor. Eles estavam pegando essas pessoas doentes e enviando ali para a capital, onde tivesse mais espanhóis. Eles estavam jogando, né, corpos nos rios e em diversos lugares que davam ali, né, que a água acabava indo ali para a capital e que os espanhóis, de certa forma, precisassem usar essa água tanto para tomar banho quanto para se hidratar de uma maneira geral. E, obviamente, isso acabou empacotando alguns espanhóis, né? Acabou empacotando e um passava para o outro, e isso, né, diminuiu bastante a moral do exército espanhol. Isso não ficou muitos espanhóis ali, né, na capital de Brunei, e foi nessa hora que eles acabaram, que o sultão Saif al-Rijal voltou ali para a capital com o seu exército, e lá eles peitaram os espanhóis. E em junho de 1578, os espanhóis eles acabam se retirando e eles acabam voltando ali para Manilha, né? Eles acabam tomando Manilha de Brunei, aí é fato, né? Porque Manilha era de Brunei, e eles acabam então tomando Manilha de Brunei. Só que antes, né, deles saírem ali do sultanato de Brunei, da ilha de Brunel, eles pegam e tacam fogo na que era a maior mesquita do mundo, né? Não sei se existe uma maior hoje em dia, mas a mesquita até então da época ali tinha assim, um total de 5 ou 6 andares, e eles tacaram fogo em tudo e vazaram. Mas não foi só, né, os espanhóis que vazaram, não. Os colaboradores ali dos espanhóis, sabendo que poderiam ser empacotados ali se ficassem dentro da área do sultanato de Brunei, eles vazaram junto com os espanhóis. Só que aí tem um plot twist. Lembra da cólera? Então, esses colaboradores aí dos espanhóis, eles acabaram pegando cólera e acabaram sendo empacotados ali no meio do caminho, acabaram falecendo ali, né, por causa de falta de tratamento ali da doença. Então, eu acho que era o destino deles serem empacotados de qualquer jeito. E Brunei, ele também não saiu vitorioso assim, né? Aliás, não sei se dá para afirmar se teve um vitorioso. Afinal, comenta aí, quem você acha que ganhou esse conflito? Porque Brunei acabou perdendo alguns territórios, e não foi diretamente para a Espanha. Ele acabou perdendo territórios ali justamente, territórios ali dentro da área das Filipinas, justamente por causa de instabilidade interna, né? Então, tipo, poxa, o que está acontecendo ali, que a gente não está recebendo tanto investimento, vamos quebrar o pau e vamos sumir daqui, né? A gente não faz mais parte, nós não fazemos mais parte desse sultanato ou desse império. E obviamente, né, as relações entre o Império de Brunei e o Império Espanhol nunca foram tão boas. Eles ficaram muito tempo sem negociar, eles ficaram muito tempo ali no... E aí, a gente vai sair no soco ou não vai? Vai sair no soco ou não vai? Eles ficaram muito tempo ali numa tensão, até que em 1599, tanto Brunei quanto a Espanha voltam a falar e negociar normalmente, beleza? Enfim, esse foi todo o desfecho aí da expedição espanhola em Brunei, ou da Guerra Carlista, chamem como quiser também. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero, né, que
Você que é fã de Brunei ou você que é fã do Islã, comenta aí, né, o que você acha que... se você é fã de Brunei, se você é fã do Islã. Se você é fã da Espanha, se você é fã de Brunei, enfim, ou se você é católico, ou se você é muçulmano. Comenta aí na sua opinião quem saiu vitorioso ou se não teve vitorioso, porque em teoria não teve nenhum objetivo de ninguém concluído. Curte, compartilha, se inscreve, passa esse vídeo para os seus amigos que gostam de história, que gostam da Espanha, que gostam da história muçulmana, das suas conquistas, das suas guerras, beleza? Enfim, curte, compartilha, segue lá no Insta, dê aquela força, por favor, não é muito, qualquer valor tá bom. Enfim, né, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de ver os vídeos do card de descrição. Falou e fui!